Como contratar um freelancer para lançar um infoproduto no digital. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série de conteúdos. Eu sou a Lu Gunzel, eu sou estrategista digital, mentora de profissionais e negócios, onde eu ajudo eles na construção de um forte posicionamento de autoridade aqui no ambiente digital, para conquistarem os seus resultados em atração de clientes e conversão de vendas. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como contratar um freelancer, alguém para te ajudar aí no digital, para você lançar o seu infoproduto, para você vender o seu curso, a sua mentoria, seu atendimento individual ou em grupo, independente do nicho que você atue, independente do formato da sua entrega, da sua venda de serviços e de produto. Então, assim, há uma dor muito grande, para os especialistas, para o infoprodutor, para o profissional de treinamentos, para o palestrante, para o coach, para o mentor. Também aí, pegando um pouco mais amplo, profissionais liberais que vendem serviços também, e que estão nesse objetivo, de escalar o seu negócio, de utilizar o digital como um meio de uma forma independente para a gente gerar negócios, atrair clientes, Tem uma dor muito grande de fazer de fato digital, de fazer tudo que é preciso fazer, no que se refere a utilizar aí as mídias sociais, a fazer esse trabalho de forma consistente, postar todos os dias, ou ter uma consistência mínima ali de posts semanais, utilizando plataforma do Instagram, do YouTube, do Facebook, talvez até mesmo o LinkedIn. Esse trabalho, ele é um trabalho que requer uma certa habilidade, de desenvolvimento de serviços digitais. Então é preciso fazer, em primeiro lugar, lá aquele vídeo de conteúdo. É preciso ter um mínimo ali de edição de vídeos daquele vídeo, fazer alguma edição, fazer algum corte, colocar uma headline daquele vídeo maior, transformar em vários vídeos curtos, fazer um vídeo em formato em Reels, em formato carrossel, fazer aqueles posts em posts de imagens, arrasta para o lado, aquele post mesmo de conteúdo, ter essa consistência de programação de conteúdos, em todas essas redes digitais. Então, é um trabalho muito maçante. E quando esses profissionais, eles buscam terceirizar, no mundo antigo se contratava uma agência de marketing que começou a fazer isso, veio aí com a aceleração de infoprodutores aí, com plataformas de cursos, da Eduz, da Hotmart, começou a crescer uma vertente muito grande de profissionais que trabalham com isso, que são freelancers que fazem essa parte de entrega de serviços digitais. Mas ainda há uma dor muito grande de especialistas, de profissionais que vão contratar, que vão terceirizar esse serviço e acabam encontrando profissionais que não possuem capacitação, que não possuem estratégia, conhecimento básico ali, o conhecimento fundamental do marketing digital para conseguir gerar negócios, para conseguir atrair o cliente certo, para conseguir atrair o público-alvo certo. Então, assim, muitos profissionais quando chegam para mim, ou chegam através da Maria, que é a minha sócia, a gente se complementa e eu faço a parte de estratégia e foco também na parte dos impulsionamentos no tráfego pago, e a Maria faz toda essa parte de serviços digitais, então edição de vídeos, fazer a formatação ali de cards, a elaboração, identidade visual, programação de postagens, deixar uma identidade visual muito bonita nas redes sociais, com capa, com logo, com tudo, com as cores da identidade visual, as landing pages, enfim. Quando esses profissionais chegam até nós, eles vêm com uma dor. Primeiro eu tive dificuldade para contratar. Tem várias plataformas hoje. Se você colocar no Google, der um Google, plataformas de freelancers de serviços digitais, existem várias e tem muita gente, tem uma galera trabalhando com isso. Então você vai lá e coloca
né, essa sua necessidade. Se cadastra nessas plataformas e coloca: preciso de alguém que faça esses serviços para mim. E vai receber uma enxurrada de propostas, uma enxurrada de orçamentos, uma enxurrada de profissionais espalhados pelo Brasil inteiro que vão se oferecer para lhe atender. Só que há um grande problema. O problema é que a maioria desses profissionais, eles não têm conhecimento da estratégia do digital. Eles não têm conhecimento da estratégia para converter, para conseguir atingir o público certo. Eles não têm estratégia para lançar um infoproduto. Eles são profissionais bons na entrega de serviços digitais, profissionais que fizeram cursos de edição de vídeos, né, que se capacitaram em designer, que fizeram ou aprenderam, né, de forma independente no YouTube. Tem tudo no YouTube. Então, se você mesmo está com dificuldade para fazer a criação de uma sequência de cards no Canva, você vai no YouTube, você consegue essa informação. Clica ali, clica aqui, faz isso. E esses profissionais, eles se desenvolveram muito bem. Mas a grande questão é que você precisa identificar, quando você vai contratar esse profissional, é o profissional que vai ter estratégia, que vai conseguir te orientar mais do que uma entrega desses serviços. E isso já era um problema quando não tinha esses profissionais e quando a gente ia contratar uma agência. Eu mesmo sou empreendedora aí desde 2012, então eu, quando precisava terceirizar, ia buscar uma agência. O que acontecia? A agência demorava um tempão para entender o meu público-alvo. A agência, ela não tinha uma entrega dos serviços direcionadas para eu conseguir atrair o público certo. Muitas vezes ela só entregava. Ela entregava aquele designer lindo, maravilhoso, com uma cara muito profissional, um designer muito atraente. Mas e aí? Não convertia. E não convertia por quê? Porque também não tem estratégia, porque a agência, ela atende um volume muito grande de pessoas. E assim é esses profissionais. Os profissionais freelancers, eles atendem um volume de clientes. Eles vão, eles vão aumentando ali a prestação de serviço e o foco deles é produção. Então, o objetivo deles é conseguir atender o maior volume de clientes possível e produzir a maior quantidade possível para faturar mais. E não tem nada de errado, né? Tá certo? Eles estão vendendo a execução. Só que daí, ou você tem que conhecer a estratégia base, ou você tem que contar com a ajuda de alguém que entenda de estratégia. E não basta a pessoa querer implementar a estratégia de um nicho de atuação, de um profissional específico com você. Essa pessoa, ela tem que ter uma certa capacidade de fazer uma customização de acordo com você primeiro, com o seu momento, com os seus objetivos. Talvez você tenha uma facilidade para gravar vídeos e produzir conteúdo, talvez você tenha uma dificuldade nisso, ou é algo que você ainda vai ter que desenvolver, talvez você não queira estar aparecendo a todo momento, né? Então, tem todas essas características, essas necessidades por trás, por cada cliente. Então, esse profissional, ele precisa entender da estratégia, porque senão você contrata, e você tem a realização, a prestação de serviço, mas você investe, coloca dinheiro nisso, fica por meses ou até mesmo mais de ano colocando dinheiro em serviços digitais, mas não está conseguindo converter, não está conseguindo nem atrair o cliente certo. E se vai fazer uma oferta, não vende. Então, assim, para você que ainda faz a parte de serviços digitais, se é você mesmo que faz, ou se você é um especialista, é um expert que busca terceirizar isso, busque profissionais que tenham o mínimo de conhecimento da estratégia, que são profissionais que conhecem, que têm a capacitação aí pelos players do marketing digital, que conhecem a estratégia com mais profundidade. Ou então busque ser orientado e montar a sua estratégia com um estrategista que vai te orientar, que vai te ajudar. Ou ainda vá buscar essas informações. Então aqui, acontece muito com a gente também,
muitos profissionais experts que estão na sua área, né? São estudiosos, são profissionais que já têm uma caminhada, que já desenvolveram pessoas, que já têm o seu curso, que já conseguiram, né, vender o seu curso. Muitos eram no presencial e agora está migrando para o online. Então, esse profissional, se ele vai dispensar o tempo dele em energia em fazer os serviços digitais, o que acontece? Ele vai deixar de estudar, de fazer aquilo que ele é bom, né? Ele vai deixar de ser um especialista. Então, ele tem que ter um certo cuidado onde ele vai estar colocando o foco e o tempo, né? Colocando a energia dele. Então, eu digo assim, não tem problema nenhum você contratar esses freelancers que não têm estratégia, mas aí você contratar um profissional já dizendo para ele, ó, o meu público-alvo é esse, e eu sei que para eu me posicionar e para gerar conexão com esse público, eu preciso trazer um designer com essa tipografia, trazer essa imagem, traduzir esse sentimento quando o cliente chega no meu ambiente digital. Eu preciso ter esse conhecimento mínimo para conseguir conduzir esses profissionais e terceirizar essa mão de obra, digamos assim. E o conhecimento da estratégia, eu vejo assim que ele ainda está muito nubuloso para as pessoas, né? As pessoas, elas saem fazendo digital, de que forma? Olhando as referências que ela tem. Então, a gente tem que considerar que há um número enorme, um volume enorme de influenciadores digitais, né? A todo momento aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? E aí a gente começa a olhar aquelas referências e começa a praticar aquilo, começa a copiar. Só que a referência, o modelo do influenciador digital é completamente diferente para infoprodutores. O infoprodutor, ele não tem que estar ali como uma estrela, né, vendendo aquela imagem de vida maravilhosa, perfeita e cheio de recebidos e fazendo o conteúdo de entretenimento, estilo TikTok, conteúdo engraçado e chamando o volume de pessoas, né, atraindo volume de seguidores, sendo que não é o público que vai converter. O expert que vai lançar um infoproduto, ele tem que ter uma outra estratégia, um outro modelo de negócios aqui dentro do digital. Ele precisa ter elementos na sua comunicação, primeiro, que vai atrair, que vai gerar pontos de conexão com o público certo. Ele precisa ter conhecimento da estratégia, de quais são as principais dificuldades desse público que ele quer atrair, e ele precisa apresentar solução para essas dificuldades, não é ficar vendendo o produto dele. Então, por exemplo, eu sou um especialista na área de investimentos. Vai adiantar eu ficar falando a parte técnica de como se faz para investir, como que se faz em tal situação? Não vai adiantar, né? As pessoas, elas têm dores, dificuldades para chegar até o investimento. Primeiro, que elas não têm a cultura, o costume de ter uma reserva financeira. Segundo, que se ela tem uma reserva financeira, aquela reserva está no banco e foi ali o que o gerente de banco instruiu ela, e ela, por segurança e por não buscar informação, ela está deixando de ganhar mais. Terceiro, porque ela tem muito medo de investir, de perder aquele dinheiro, então ela não tem conhecimento. Então, qual é o papel desse especialista? Não é ficar falando da técnica, é trazer esses elementos, essa análise, essa argumentação da jornada dele, desse conhecimento que ele teve ao longo da carreira dele, mostrando para as pessoas como é que elas devem fazer, é recomendar esse público. Então, o meu trabalho quanto estrategista digital, que funciona muito bem atrelada à entrega de serviços, né, com a Maria, que é a minha sócia, funciona muito bem por isso. Porque a gente trabalha em conjunto, olhando primeiro para o posicionamento e olhando para a identidade, para a personalidade daquele cliente, vendo dentro das possibilidades do que o cliente quer fazer. Então, se ele quer vir para o digital, a fazer lives ao vivo, se ele quer gravar vídeos e postar aqueles vídeos, ou se ele quer fazer só conteúdos com o mínimo possível dele aparecer, a gente vai direcionar a estratégia de acordo com a identidade dele, né? Com realmente as possibilidades para ele se sentir confortável. E a maioria deles vem
com essas habilidades a desenvolver. De gravar vídeos, de uma autoconfiança, de ter certeza até mesmo da sua entrega. Então, assim, vir para o digital, eu tenho meu produto ou não tenho meu produto pronto, isso não é empecilho, né? A gente sabe que quando a gente vai executar essas estratégias, isso vai trazendo uma clareza durante o processo, que esse profissional vai tendo a clareza do que o público precisa até mesmo para desenvolver um infoproduto de acordo a suprir essas necessidades do público. É gerar essa clareza de que público, qual é o público principal, né? Então a gente precisa, para ir para o digital, primeiro definir um público principal. Se esse profissional, ele busca, eu posso vender para qualquer pessoa, ele vai estar falando de uma forma genérica para qualquer um e ele não vai converter, porque ele não se demonstra especialista na área dele, ele não consegue conectar com o público, porque ele está falando para qualquer um. Né? Então ele precisa de fato escolher um público-alvo principal e trabalhar depois com públicos secundários. Ao longo desse processo ele vai incluindo novos públicos, ele vai conseguindo automaticamente se conectar com públicos diferentes. Então tem toda uma raiz estratégica. O profissional que quer buscar um freelancer para fazer um lançamento, para lançar no mercado um infoproduto, um curso, independente do formato desse conhecimento, ele precisa construir a presença digital. E a presença digital, ela precisa ter estratégia fundamentada nos 3 pilares do marketing digital. E isso serve para qualquer negócio. Esses 3 pilares é marketing puro, que é conhecimento, diagnóstico do público-alvo, uma definição da promessa. O que é a definição da promessa? Você é o especialista que traz numa frase de impacto a sua entrega. Eu trago a construção da autoridade, né, do digital para o especialista conseguir atrair e vender. A Maria já traz a construção da presença no digital, através dos serviços digitais. Então é isso, você precisa construir uma possível promessa e colocar isso no mercado. Então eu te ajudo a chegar a essa promessa. E não é uma promessa que seja aquelas promessas de fórmulas mágicas, de ganhar dinheiro fácil que a gente vê aí, né? Talvez você pense, eu não quero ter uma promessa porque eu já tô de saco cheio dessas promessas falsas. Não, é você ter uma promessa estruturada, não é uma promessa de dinheiro fácil, de ganhos fáceis, não é uma promessa de transformação de vida da pessoa, não é uma promessa que seja uma falácia, que seja, né, ou não seja uma verdade. É uma promessa que é realmente aquilo que o teu trabalho entrega. E aí você tendo essa definição da promessa, você tem que diagnosticar se o público quer isso. Porque talvez ali é uma palavra, é uma parte dessa frase de impacto que você tenha que mudar, que vai dar clareza, né, desse público. Porque o nosso público-alvo, a gente tem todos os tipos de pessoas aqui. Então a gente tem pessoas com níveis de consciência diferentes. Então pessoas com nível de consciência ainda muito baixo, de que essa entrega é a solução para aqueles problemas que ela vivencia hoje. Então, a definição dessa promessa é o segundo pilar dessa estratégia do digital. E por último é o conteúdo estratégico. O conteúdo ele precisa estar alinhado a esse público-alvo, trazendo sempre onde você se coloca num posicionamento de especialista, trazendo uma análise, né, da sua experiência, da sua trajetória, mostrando que você tem autoridade para falar sobre aquilo, que você tem conhecimento, né, sobre aquilo, você tem experiência prática, apresentando um atalho, um obstáculo que impede tal público, aquele público principal, a chegar à tão desejada promessa. Então, esse é o seu papel. E aí, quando você começa a fazer isso de forma constante, ou seja, é toda a semana, né? A presença digital ela é necessária ser de forma constância, tem que ter disciplina, tem que ter persistência. Então, assim, é que nem ir pra academia, eu trago muito esse exemplo, eu fazer dieta. Parou de fazer, foi tudo por água abaixo. Tem que recomeçar de novo. Então, tem um especialista que ele começa a fazer a presença digital, enche, lota a agenda dele, ou vende, tá bem faceiro lá atendendo os primeiros alunos, e aí ele para de fazer.
Aí ele para, dá alguns meses, ele retorna. Nossa, parei de fazer e parei de atrair clientes. Então é algo que tem que fazer constantemente. E aí estabelecer uma meta. Ah, vou fazer um vídeo raiz, um vídeo onde eu entregue esse conteúdo maior, que é o conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês. Desse vídeo raiz, você passa para esse freelancer que vai cuidar dessa presença digital. E esse freelancer vai extrair os vídeos Nutellas, os vídeos iscas, os vídeos em reels de 1 minutinho, 2 minutos, e vai extrair, né, vai elaborar os conteúdos em cards através desse conteúdo autoral, que é um conteúdo seu, que é um conteúdo que você já tem a estratégia. Daí é importante o especialista entender da estratégia, é isso que eu monto com o especialista. Eu monto a estratégia junto com o especialista. Então ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe que tipo de conteúdo ele tem que trazer, quais são as soluções, o que ele tem que comunicar aqui no ambiente digital dele. Falando para o público tal, a gente já vai fazer esse diagnóstico do público, ele vai ter entendimento, clareza do como que ele tem que trazer a expertise dele aqui para o digital. Feito isso, o freelancer vai fazer. Daí o freelancer vai ter o entendimento, o especialista já vai passar, ó, o meu público-alvo é esse, a minha promessa é essa, aqui tá todo o meu posicionamento, o meu objetivo é esse. E aí esse profissional, esse freelancer, vai de fato fazer esses serviços digitais, colocando uma headline que gere curiosidade, uma headline que seja atrativa para o público-alvo, vai pensar num designer, numa identidade visual, comunicando com essas pessoas, né? A questão das cores, a questão das imagens, toda a simbólica que tem, né, por essa comunicação visual desse especialista. Então tem toda essa estratégia por trás. E por isso que não adianta, né? Se você vai lá e só faz a contratação num freelancer e ele te entrega os serviços, pode ser lindo, maravilhoso, como eu já tive essa experiência com as agências quando eu comecei a empreender, mas não vende, não conecta com o público certo. Então é preciso ter essa estratégia. Então, para você que me assistiu aqui, te convido para ir lá no link da bio, conhecer os meus produtos, os meus serviços, tem a Virada Digital lá, que é uma apresentação minha e da minha irmã, que é a Maria, que é minha sócia, que faz a entrega dos serviços digitais, explicando tudo, como é que é o nosso trabalho. Então o cliente chega, ele monta a estratégia primeiro comigo, é junto comigo, ele vai montar junto, eu não dou a estratégia pronta, a gente monta em conjunto, de acordo com as possibilidades dele. Então se ele vai poder gravar vídeo, se ele não vai poder, o que ele está disposto a fazer, qual é a intensidade que ele pretende vir para o digital, se é com calma, se é devagarinho, se é mais intenso já para fazer um lançamento. Então eu monto a estratégia de forma customizada para esse cliente. A Maria entende a estratégia, ela participa junto dessa construção e ela faz a entrega dos serviços digitais. E é isso que é legal, porque ela faz e ela vai me passando e eu vou montando junto com ela. Ó, isso não está comunicando, isso que a gente precisa comunicar, e a gente vai lapidando em conjunto, né? E aí apresenta para o especialista, o especialista aprova e ela faz a programação desses conteúdos e faz todo o serviço. Então, o que o especialista precisa fazer quando ele quer desafogar e ele quer realmente cuidar da parte dele, né? Que é desenvolver um infoproduto, cuidar dos clientes. Ele faz isso, ele entregando um vídeo raiz por semana, a gente dá conta de todo o resto. Só que para ele fazer um bom vídeo raiz, com alinhamento, né? Lá no terceiro pilar do marketing digital, conteúdo estratégico, alinhado a quê? Ao público-alvo, a persona e a promessa. Então, antes disso, a gente desenvolve juntos, eu faço toda essa pesquisa, esse diagnóstico das dores da persona dele, a gente mapeia todas as possibilidades com profundidade desse público-alvo, desenvolve essa possível promessa, é uma possível promessa porque não tem a promessa perfeita. Às vezes a gente faz uma possível promessa, testa, coloca no mercado e daqui a pouco vem uma promessa melhor e a gente testa uma segunda e a segunda que dá certo. Ou às vezes a gente, por insegurança, vai testar uma segunda e volta com a primeira. Então a promessa a gente pode ir alterando, né? Conforme a gente vai fazendo esse diagnóstico do público, a gente vai entendendo o que o público quer,
que o público deseja, porque não adianta eu ficar aqui entregando autoridade do digital se as pessoas não querem autoridade no digital. Se as pessoas querem outra coisa, então pode mudar ao longo do tempo e eu mudar a minha promessa. Então você precisa ter esse conhecimento mínimo da estratégia. Então eu faço, né, a gente chama de entrega de serviços únicos, que é a minha parte, que eu faço essa construção da estratégia com o expert. Ele entendendo isso, vai para um freelancer, né, ou vai para os serviços digitais lá, independente se o profissional já tem o seu freelancer, se ele já tem um terceirizado, ele faz com um dele, ou ele mesmo faz, ou tem alguém da família que está ajudando, um parceiro, faz, e aí eu acompanho se está realmente, de fato, alinhado a essa estratégia, né, se está comunicando de fato. Então é isso, para contratar um freelancer, para lançar um produto digital, não adianta pensar só na execução, né, na entrega dos serviços digitais sem ter estratégia. Estratégia é tudo, como qualquer negócio, no digital não é diferente. A gente precisa ter estratégia para conduzir os nossos negócios, para atrair o público certo, para conseguir converter. Certo? Então esse é o conteúdo dessa semana. Até a próxima e um grande abraço.